homem da cena. Edson Silva História. Aqui você tem informação, notícias, fatos que vão mudar a sua vida e toda a sua maneira de enxergar as coisas que foram ocultadas de nós há muito tempo. Canal A Verdade Liberta, um compromisso com a verdade aqui com você. Dizem que não existe ressurreição. Correto? Sim. Eu vou afirmar que tem na Bíblia. Dizem que não tem ressurreição. Não. Dizem que tem ressurreição na Bíblia. Ah, tem ressurreição, ok. E eu vou provar para você na Bíblia que existe ressurreição na Bíblia. Que a pessoa morre e vem no corpo de outra pessoa. Certo. João Batista era Elias. Tem uma passagem falando na Bíblia: eu vim e não me reconheceram. E ele era Elias. João Batista. Ele veio no espírito de Elias. E agora, Edinho? Qual seria a pergunta? A pergunta é: a ressurreição existe porque essa passagem está falando que Elias morreu e veio como João Batista. Na verdade, Elias nunca morreu. Elias nunca morreu. Elias não ressuscitou. Ele voltou. Elias voltou. Elias não morre. Elias só morreu naquele dia quando ele tem a sua cabeça cortada. Se nós formos lá no Velho Testamento, o Elias ele sobe. Ele sobe, ele não morre. Yahweh coloca ele num plano que nós não sabemos qual é, onde Yahweh passaria as instruções para ele, mas ele não morre. Ele volta. Ele volta vivo, porque ele não morreu. E só vem morrer depois quando ele é degolado a sua cabeça. Então, nesse ponto, não, Monem, não caracteriza uma ressurreição. Embora a ressurreição exista. Mas no caso de Elias ali, ele não volta ressuscitado. Ele volta vivo, porque ele não tinha morrido ainda. Você disse que o corpo de João Batista era um corpo, mas apenas com a alma de Elias? Pode-se dizer não, assim? Na verdade, não existe João Batista. João Batista foi colocado na tradução. Então, no lugar de João Batista, qual o nome que era ali? Era Elias? Não, na verdade, ele vem com outro nome que está muito próximo de Yahu Canã. Porque Elias, quando ele vem, na verdade, quando Elias vem, ele não vem com... Porque até o nome de Elias também não existe, tá? Eles são nomes aportuguesados, tanto Elias como João. Na verdade, ele teve dois nomes. Assim como Jacó passou a ser Israel, Abraão passou a ser Abraão, também todas as pessoas que tinham contato com o Criador mudavam de nome. Olha o Saulo. Todo mundo que tinha contato com o Criador mudava de nome. Abraão falou com o Criador, Abraão passou a ser Abraão. Sara falou com o Criador, passou a ser Sara. Ela era Sarai, passou a ser Sara. O Jacó falou com o Criador, passou a ser Israel. Certo? Temos aí o caso do Saulo, falou o Criador, passou a ser Paulo. E o caso de Elias, a mesma coisa. Mas, aportuguesando a língua que já está aí, ele era chamado de um jeito no Velho Testamento, como por exemplo, temos aí o Emanuel, depois ele vem com Jesus, né? Então você vê, todo mundo tem dois nomes. Então, nesse caso... Você quer dizer que o Elias é o mesmo... que foi decapitado. É o mesmo João Batista da Bíblia do Almeida. É o mesmo João Batista da Bíblia do Almeida. Então, nesse caso, realmente não é ressurreição. Ele foi levado ao céu, simplesmente a Rússia colocou... só é ressurreição quando a pessoa morre e nasce de novo. No caso, ele morreu... Não, no caso, ele nasce... Ele entra na barriga de uma mulher. O Criador faz ele entrar na barriga de Isabel. Assim como Melquisedeque Salvador. Ele entra, tá? Para ele poder voltar de novo para a terra. Porque você só pode entrar na terra através de nascimento.
você não pode viver na terra. Mas e os anjos que vinham aqui? Os anjos não vinham para morar, eles vinham só para entregar uma mensagem e voltava. E mesmo assim tinha que vir com o corpo humano. Então você veja, tudo que entra da terra tem que vir com o corpo. Edinho, agora eu vou pegar. Agora eu te peguei, Edinho. Continuando no Elias. O Elias não vai fazer parte das 2 testemunhas? O que ele está fazendo aqui de novo? Exatamente. Esse é um ponto que é colocado também na Escritura como um grande mistério. Porque você tem que lembrar uma coisa. Existem 2 corpos. E quando Elias vier, ele já vem no seu corpo transformado. Tanto que ele morre, mas ressuscita. A morte não vence Elias. E nem Enoque. Uau! Até porque se o Elias é morto como... Olha bem, imagina você. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. Concorda comigo? Concordo. Como que Elias poderia subir no céu depois que a besta matar ele, se ele tivesse com um corpo físico? Mortal. Então, para ele poder ressuscitar no 3º dia e meio e ser arrebatado para o alto, ele tem que estar com o corpo transformado. Uau! Então, quando Elias voltar como uma das 2 testemunhas, o corpo dele vai ser sobrenatural, é isso que você quer dizer? Exato. As duas testemunhas serão as 2 primeiras pessoas que fora do paraíso terão o corpo do paraíso, irmão. Caramba! Isso agora... Isso é bombástico. Isso é para pegar a besta de surpresa, tá? E até para mostrar para as pessoas que aceitaram a besta o que elas estão perdendo. Porque, imagina bem, tanto Samael como os que vão botar o sinal da besta vão estar buscando a imortalidade. E pensando que a imortalidade está com Samael. E aí aparece 2 oliveiras com um corpo imortal. É de você bater a mão no peito e dizer, caramba, que burro que nós fomos. Caramba, estão buscando imortalidade, já tem 2 com ela. Nossa, é para glorificar de pé mesmo. É verdade. Forte, forte. 2 Crônica 7. Segunda Crônicas 7. 2 Crônicas 7, vamos lá. 2 Crônicas 7. É pra ler, irmão, hein? É pra ler, Edinho. Muita gente não sabe. Mas é 2 Crônica 7, qual o versículo? Tudo ou um versículo só? Vai 7. Lê do... vai do 6 até o 7. Quando chegar na parte... Não, é 2 Crônica 7, do 6 ao 7? Capítulo 7. Não, bota 2 Crônicas 7 e lê, por favor. Desculpa aí. Tá. Então já está aqui, vamos ver, vamos ler juntos, na tela para vocês, ó. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Ponto. Ok. Como que o Criador não habita em templo feito por mão de homem? Se Salomão orou dentro do templo e o fogo caiu dentro do templo, Edinho. Mas o templo de Salomão é do tempo que ele construiu para ele, que era rei. Era um templo monárquico, não era um templo religioso. Mas ali não está a casa do Senhor? Sim, é a casa do Senhor, porque o templo abrigava, lembra que o templo abriga é o santo do santo e o santo lugar? E foi esse o objetivo de Salomão querer um templo monárquico? Bota no Ô, irmão Ney, olha aqui, ó. Tem um equívoco nessa passagem aí. Porque ali não está falando do templo que Salomão governava, que era o templo de Salomão. Olha bem, vou ler de novo, ó. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, que o fogo não pode descer dentro de prédio, ele vai descer dentro de um altar, o altar fica lá de fora, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Que casa é essa? Não é o templo de Salomão, é a casa aonde ficava o santo do santo, o santo lugar e o altar, porque o fogo do céu só descia em cima do altar. Volta nessa passagem aí, bota no... Continua.
Tá, continua a leitura. No 2, é. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Ô, Paidinho. A glória, a casa do Senhor, olha. Sim. Aqui, Ney, olha bem. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. O sacerdote não entrava em templo de Salomão. Quem entrava em templo de Salomão era rei. O sacerdote entrava no santo do santo, santo lugar. E essa é a casa do Senhor. O sacerdote, ele não entrava na casa do rei. O rei vivia no templo e o sacerdote no santo do santo e santo lugar. O santo do santo e o santo lugar era a casa do Senhor, que era onde estava Melquisedeque, lembra? Lembro. Exatamente. Esse Senhor é Melquisedeque, não é Salomão. Salomão era o Senhor rei. Melquisedeque era o Senhor sacerdote. O sumo sacerdote que ficava no santo do santo, que ninguém podia olhar para ele, a não ser o sumo sacerdote ser humano. Então, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Em nenhum momento encheu o templo de Salomão. Então essa casa do Senhor, o que você está se referindo, era a casa de Melquisedeque. Era o santo do santo, era a casa de Melquisedeque. Não é o templo de Salomão, mas é o santo do santo que arruja quando morre no madeiro, ele rasga o véu. O véu se rasga de cima e embaixo. Para quem não sabe, a casa do Senhor, esse Senhor que é chamado de Melquisedeque, esse é o mesmo Yahushua que morreu no madeiro. Tá bom, pessoal? Ah, mas esse não é o Messias, não é o Salvador. O nosso Salvador, ele não tem corpo. Esse corpo aí... Exatamente. Melquisedeque. O nosso Salvador, acho que era só a alma que estava ali no corpo de Melquisedeque. E de quem era esse corpo de Melquisedeque? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, o nosso Criador Iarro, ele, para falar com Adão e Eva, que o nosso Criador tem registro que Iarro, que o pessoal chama de Deus, colocava até Adão e Eva no colo para passar as instruções com todo carinho, ele tinha que vir num corpo humano. Então ele fez um corpo do Criador dos céus e da terra, o corpo de Deus, que é Melquisedeque, e ele ficava ali no paraíso falando com Adão e Eva através desse corpo aí, vamos dizer assim, humano. Quando Adão e Eva pecou, entendeu? Esse corpo do Criador dos céus e da terra caiu no chão. Esse corpo é a imagem do Salvador dos céus e da terra, de Yahweh. Então Adão e Eva ficaram gritando com medo depois que comeram o fruto do conhecimento. Matamos Deus, matamos Deus. Exato. Mas as pessoas falam, que isso? Tá matando Deus, é um absurdo. Não, gente. Quando ele diz matamos Deus, é que ele viu um corpo morto. O Espírito do Salvador voltou, subiu. O Criador dos céus e da terra ficou tão triste com Adão e Eva, que o espírito dele, daquele corpo que ele fez para ele ficar passeando com Adão e Eva no paraíso, aquele corpo ali caiu no chão como um morto. E Adão e Eva se desesperou e falou, matamos Deus, porque o espírito saiu. O Criador ficou tão triste, tão chorando, ficou tão desiludido, que o corpo dele voltou para o céu, o espírito dele voltou para o céu e aquele corpo ficou no chão como morto. Foi isso. Quando ele diz matamos Deus, Adão e Eva estavam falando para imagem, é verdade, do Salvador que caiu. Imagina um corpo humano caindo no céu, o espírito sobe. Foi só isso. O Criador, ele nunca morre. Ele está falando, matamos Deus para imagem do Salvador. Um corpo ali que o Salvador, que o Criador dos céus e da terra fez para ele ficar no meio. Então ficava Adão e Eva, e o Pai Celestial ficava ali no meio dele com o corpo dele. Que hoje já descobrimos que esse corpo é Melquisedeque. E esse corpo de Melquisedeque
Depois o Criador, ele fez, não sei se ele fez Yahushua antes, ele fez Yahushua, e quem é Yahushua? Fez é a alma, né? Yahushua seria a alma. Ele fez o Salvador, e ele pegou o filho dele, ele fez o filho dele, pegou a alma do filho dele nesse corpo que estava caído, e a alma do filho dele entrou naquele corpo, que quem habitava naquele corpo era o Criador dos céus e da terra, Deus. Então quem começou a falar ali depois com o ser humano naquele corpo emprestado era o filho do filho do Criador, filho do Diarro, entendeu? Então quem estava falando esse tempo todo com os seres humanos, quem falou com Moisés, com Abraão, com todo mundo, foi o filho do Salvador. Ah, mas ele via que eu sou todo poderoso, mas ele via em nome do Pai, então ele tinha que falar, eu sou todo poderoso. O Pai falava por ele, entendeu? A boca do filho do Salvador que estava neste corpo, que era de Melquisedeque, que era do Pai Celestial, quem estava habitando naquele corpo agora era o filho que ele fez e estava dando as instruções. Ah, mas o filho vinha como o Criador de tudo, porque estava recebendo ordem do Pai. Apenas a alma do filho estava ali no corpo, mas o Pai falava por ele. O filho estava ali, ele não se manifestava como filho, se manifestava como pai, porque tudo que o Pai falava, o filho só repetia ali. É isso. E aquele corpo que todo mundo chama de Jesus, esse é o Melquisedeque, entendeu? Quem ficava dentro do templo, falando ali na época do templo o sumo sacerdote ali era o Melquisedeque. É por isso, é por isso, Simonem, que muito bem, muito boa tua explicação, forte mesmo, que vem confirmar tudo que a gente fala, né? E é por isso, Simonem, que nós teremos o segundo nome. Que todos que conhecer o Criador terão um segundo nome no Novos Céus e Nova Terra. Aliás, já na própria Jerusalém, né? No próprio 1000 anos, nos milênios, como nós vamos ver o Criador, esse nome não vai servir mais, é mais o da pedrinha branca. Você vê, né? Todo mundo vai ter uma pedrinha branca, vai ter um novo nome. Então isso que você falou aí muito forte do Melquisedeque, você vê que Melquisedeque, a religião, irmão, ela é terrível. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa para você. A pessoa confunde muito a lei de Moisés. Por que as 12 tribos teve que levar os 10 mandamentos? Porque as 12 tribos, elas não tinham tanta obrigação de levar a promessa, porque eles tinham que entregar a promessa para os gentios. É isso que as pessoas têm que entender. A promessa não era para as 12 tribos. As 12 tribos tinham a promessa, mas não era para eles pregarem, era para eles passar para o gentio. Porém, o que as 12 tribos tinham como missão? Os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos vai ser a lei do 1000 anos. Não é a lei de Moisés. Tá? Então isso é muito importante. Deixa eu só, vamos lá, só esclarecer. Os 10 mandamentos. Quando Moisés quando subiu no Monte Sinai, ali o povo hebreu tinha acabado de sair do Egito. Sim. Ponto. Então, só lembrando para você, quem saiu... Obrigado, Jorge, obrigado, Jonas. Oi? Estava falando com o Jorge, com o Jonas, obrigado aí, Jonas aí pelo feedback. Nosso superchat. Então, só recapitulando, o povo que saiu do Egito não foi judeus, como você vê no National Geographic. Eu já vou chegar lá, Edil, rapidinho, National Geographic. Não, pode ir à vontade, pode ir tranquilo. Essas televisões de fora que falam, e o povo judeu saiu do Egito, não foi só a tribo de Judá que saiu do Egito. Quando fala povo do judeu, ele quer induzir a você que só quem saiu do Egito foi a tribo de Judá e o resto ficou lá no Egito. Isso é mentira, isso aí é o Sabino que tá mentindo para você. A televisão mente para você. Toda explicação que passa na televisão fala, e o povo judeu atravessou o Mar Vermelho. Mentirosa, tendenciosa. Foram as 12 tribos. Então as 12 tribos chegaram ali no Monte... Como que é mesmo? Monte Sinai. Quando Moisés subiu,
No Monte Sinai. Vamos lá. Moisés subiu no Monte Sinai. Ele veio com o quê? Com os 10 mandamentos? Ele vem com 10, ele desce com 10 mandamentos na pedra, escrita pelo dedo do Criador. E aí fizeram um bezerro, fizeram besteira, e quando ele subiu de novo, ele voltou com o quê? Aí quando fizeram besteira, ele pega os 10 mandamentos, que era suave. Aí que você tem que entender. Suave. É isso aí. Ele quebra. O que o 10 mandamentos não tinha castigo. Ele tinha uma consideração. E Yahweh queria que o povo seguisse o mandamento por amar ele, não por ter medo do castigo que a lei poderia dar. O Moisés quebra essa lei no pé do monte, né? E ele sobe com a mão vazia. E Yahweh pede para ele pegar de novo as pedras que ele vai escrever pela segunda vez. Aí ele pega essas pedras pela segunda vez e não deixa o Moisés descer com ela para entregar ao povo. Ele manda fazer uma arca e manda colocar essas pedras dentro da arca. E fala agora Moisés, tu vai dar ao povo os mesmos mandamentos, tu vai copiar o que eu escrevi na pedra, mas dessa vez com leis, sentenças e castigo. O primeiro era mandamento, o segundo já é uma lei. É uma lei para cumprir o mandamento, porque quando você, veja bem, quando tua mãe te dá uma ordem, um mandamento, quando tua mãe manda você fazer uma coisa a primeira vez, você vai e faz errado. Ela diz, meu filho, você não fez certo por quê? Mãe, porque eu não fiz certo, tal. Tá bom, meu filho, eu te dou outra oportunidade, tá? Vai lá e faz de novo, você faz errado de novo. Então, na terceira vez, a tua mãe vai dizer assim, meu filho, você vai fazer o que mamãe está mandando e se não fizer, eu vou te dar uma surra. Veja, nas outras não teve o castigo, mas nessa outra, de tanto você repetir o erro, já tem um castigo. Isso seria o mandamento com a lei, com a sentença. Entendi. Muito bem explicado, perfeito. Aí talvez você pergunte assim, mas Edson, se deu todo esse trelelê com o mandamento, a ponto de criar uma lei, por que depois da lei Yahweh vai continuar mantendo o mandamento dentro da arca para ser cumprida no reino dos céus? Porque Yahweh vai mostrar para a república de Samael que mandamento, quando o obediente segue, ele não precisa ter medo do castigo, porque ele faz por amor.